Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos para o primeiro relato de hoje? Vamos, que é este daqui. Opa, este não, é este. O corpo seco. Vamos ver. Relato do corpo seco? É raro aqui. A gente conhece a lenda e tudo mais, mas relatos envolvendo o corpo seco não é muito comum. Oi, Ana, aqui é fulana, do relato Meu Avô Chico e o Lobisomem. Hoje eu vim compartilhar mais uma história da minha família, dessa vez do lado da minha mãe, diretamente do interior de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul. Esse relato é sobre um homem muito querido por todos, o tio Luiz. Na verdade, o tio Luiz não era tio de sangue da minha avó, mas um primo que a adotou como filha quando ela ainda era pequena. Ele a criou com muito carinho, como se fosse realmente o seu pai. Sempre foi descrito por todos como um homem bom, justo e muito generoso. Nunca fez mal a ninguém e sempre foi muito respeitado na comunidade. Mas os anos se passaram e o tio Luiz adoeceu gravemente. Chegou ao ponto de não conseguir mais sair da cama. Minhas tias, percebendo a gravidade da situação, ligaram desesperadas para minha avó, avisando que ele estava à beira da morte e que ela precisava ir urgente para se despedir. Minha avó então partiu com seus filhos, minha mãe e meus tios, que na época tinham entre 16 e 19 anos. Ao chegarem na casa, foram direto ao quarto onde o tio Luiz estava. E foi aí que tudo começou a ficar estranho. Quando a minha mãe viu o estado dele, soltou um grito de puro susto. Segundo ela, o tio Luiz estava irreconhecível, pele e osso, parecendo um cadáver podre ainda em vida. Ele exalava sofrimento, dor e um cheiro horrível. Minhas tias disseram que ele já estava assim fazia mais de um mês e que os médicos da cidade haviam declarado que aquele quadro não era algo físico, não. Até os médicos disseram que aquilo seria algo espiritual, porque provavelmente não tinha muita explicação. Um dos médicos chegou inclusive a recomendar que chamassem um padre. Foi então que o padre da igreja local foi chamado. Ao ver o estado do tio Luiz, ele ficou assustado e disse: "Isso é um corpo seco." Segundo ele, esse tipo de fenômeno acontece quando a pessoa carrega um pecado grave, algo tão sombrio que a alma não consegue descansar. E como o tio Luiz já não conseguia mais falar, ele não pôde nem se confessar. O padre orientou então que a família fizesse uma corrente de oração por 8 dias e 8 noites, com todos os filhos, netos e parentes presentes, rezando sem cessar. Durante essas noites de oração, a minha mãe e os meus tios ficaram no quarto ao lado, escutando tudo, mas sem participar diretamente. Na 8ª noite, quando o relógio marcava aí quase 8 horas da noite, algo aconteceu. Todos estavam em oração quando de repente ouviram um suspiro alto e assustador vindo do quarto onde o tio Luiz estava. Foi um som que calou todo mundo e logo depois, logo em seguida, ele morreu. A minha avó, bem no 8º dia das orações, quase às 8 da noite. Por que o 8? A minha avó sempre diz que naquele instante o clima ficou extremamente pesado. Um silêncio profundo tomou conta da casa. Dias depois, no velório, a minha mãe e os meus tios foram ver o corpo. E até hoje dizem que ele não parecia alguém que tinha morrido há poucas horas. Peraí, então não foi dias depois, né? Se ele morreu ali,
ele havia morrido há algumas horas, então eu acho talvez um tempo depois, né, do falecimento dele na casa, foi feito o velório, e aí acho que algumas horas depois, né, não dias, mas alguns, né, pouco depois, no velório, a minha mãe e os meus tios foram ver o corpo e até hoje dizem que ele não parecia alguém que tinha morrido há poucas horas. Parecia outra coisa. Hoje em dia, aquela casa onde tudo aconteceu já foi derrubada. Ninguém quis mais viver ali. E até hoje a minha família não sabe qual era o pecado tão terrível que o tio Luiz carregava. Ele morreu com esse segredo. E aí, Ana, o que você acha que pode ter sido? Um pacto? Uma promessa quebrada? Ou algo que ele escondeu até o fim? Um beijo, fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. Primeiro, eu acredito que, assim, ele era um homem bom, né? Não era... Porque, assim, a gente escuta muito falar desse tipo de coisa e tal, quando a pessoa é ruim, é não sei o que, sabe aquele coisa que nem o diabo, tipo, o diabo vem carregar até o corpo da pessoa, umas coisas assim, mas ele, pelo que relato, ele foi um bom homem, né? E assim, se carregar um pecado, o que seria um pecado grave, né? Porque, tá cheio de gente com pecado grave por aí, então, que não morre desse jeito. Então, eu acho que não se encaixa bem, não seria isso. E isso é especular e até acusar a pessoa de algo muito grave que ninguém sabe, mas todo mundo fica achando que ele fez e às vezes ele nem fez, né? Então, não sei. Os médicos não sabem explicar, né? Foi visto tudo, nenhum médico soube explicar, ficaram inclusive até assustados com a situação. É algo espiritual. Tá, pode ser. Será que isso daí também não pode ser resultado de um tipo de, em vez de pecado, mas um tipo de culpa que ele carregava consigo? Remorso, né? Então, essas coisas também fazem mal pra gente mesmo, né? Um remorso, uma culpa, algo que ele, às vezes não tenha... Na mente dele, talvez tenha sido algo grave, algo que não deixava ele deixar esse plano, né, mas estava acabando com o corpo dele, isso da cabeça dele. Para ele, talvez tenha sido algo muito grave, algo que ele não conseguiu pôr para fora a tempo, e isso o consumiu, né? Não sei. É um mistério, né? Mas eu não acredito que seja, porque ele tem um pecado muito... Como se só ele tivesse um pecado muito grave. Quantos por aí não tem um pecado muito grave? Por que não acontece isso com todo mundo, então? Né? Então, não sei, deixem a opinião de vocês. O que aconteceu? Um segredo, talvez, que ele, né? Mas quem vai saber? E acusar que ele cometeu um pecado gravíssimo e por isso ele tá naquela situação, aí eu já não sei, né? Mas, fato é que após os 8 dias de oração por ele, para que ele descansasse, ele descansou, né? Alguém já viu uma situação parecida? Conta aqui pra gente. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. É o que eu disse, não é comum, né, esse tipo de relato do corpo seco. Porque eles dizem que o corpo seco também era uma pessoa muito ruim, né? Tão ruim que nem o céu nem o inferno queria. Ele fica perdido por aí. Mas não é o caso aí, sei lá, pelo menos que parece. Ela disse que ele sempre foi um homem muito bom, muito querido, né? Criou lá... adotou quem? Adotou lá, não sei quem, que cuidou com muito carinho. Então, né, não era uma pessoa ruim pra ser um corpo seco, de acordo com a história, né? Então, não sei. Vamos pro próximo relato? Vamos, que é este daqui. Aquilo não era minha irmã? Vamos ver. Oi, assombrados. Oi, Ana, tudo bem com você? Tudo jóia. Eu me chamo fulana, tenho 18 anos e moro em São Bernardo no Maranhão. Eu já ia pensar em São Bernardo do Campo. Não, São Bernardo no Maranhão. Todos os nomes estão trocados, pode ler tranquila. Eu moro numa casa simples, dividida em 2 lados. Um com os quartos e o banheiro e o outro com a sala e a cozinha. Meu quarto é o primeiro, ao lado da sala, e em vez de porta tem apenas uma cortina. Mas agora vamos sim ao relato. Eu sempre fui uma criança muito medrosa, eu tinha pavor do escuro e nunca ia ao banheiro sozinha. Minha irmã,
Carla, que é mais velha que eu, sempre me acompanhava. Eu não lembro a minha idade exata, mas devia ter uns 10 ou 11 anos. Nessa noite fomos dormir, normalmente, e no meio da madrugada eu acordei com muita vontade de fazer xixi. O problema era que sempre que eu acordava a minha irmã para me acompanhar, ela ficava irritada. Então, tentei segurar e torci para que ela acordasse logo. Dormíamos em um beliche. Ela na parte de cima e eu na parte de baixo. De repente, eu vi a Carla pular da cama direto para o chão e caminhar até a cortina, a saída do quarto, como se ela estivesse saindo. E aí eu falei, Carla, me espera, eu quero fazer xixi. Ela parou, mas não respondeu. Continuei ouvindo os passos, como se ela ainda estivesse andando. Peraí, ela parou, não respondeu, mas mesmo ela parada, ela continuou ouvindo os passos? Como se ela estivesse andando. Mas algo me incomodou. Ela não se virou para mim, apenas ficou ali parada de costas. Aí o medo começou a tomar conta. E eu falei, para de brincadeira, Carla. Falei assim, tentando soar firme, sabe? E ela continuava imóvel, de costas. Meu coração acelerou e eu insisti. Isso não tem graça, para com isso. Foi então que ela correu de um lado para o outro do quarto, passando bem na minha frente. Gente, aquilo foi a gota d'água. Com raiva eu falei, vai se lascar, menina, tu só quer frescar. Tu só quer frescar. Levantei e acendi a luz. E ela simplesmente sumiu. Minha mente travou. Eu fiquei ali encostada na parede, sentindo meu coração disparado no peito. Tomei coragem, fui no banheiro, porque senão eu ia com medo, enfim, eu ia fazer ali mesmo. Corri no banheiro, tomei coragem, fui. E minha irmã tava lá, tranquilamente fazendo xixi. Contei tudo pra ela, mas a Carla jurou que não me ouviu chamá-la. Isso só me fez acreditar em uma coisa. Tinha algo ali. Algo que me escutou e estava seguindo a minha irmã. Então, Ana, esse foi o meu relato. Até os próximos. Gente, peraí. Ela viu a irmã descer da cama e seguir até a porta. Só que a hora que ela chamou, ela parou, só que ela continuou escutando os passos dela, mas não via a irmã indo, viu? É a irmã parada. Era mesmo a irmã? Você conseguiu identificar fisicamente, roupa e tudo mais? Ou você deduziu que seria sua irmã porque era uma figura feminina que estava ali? Uma figura assim que aí a única coisa que a gente vai pensar é a minha irmã, porque é a única pessoa que estava no quarto. Mas será que não seria uma outra figura? Só que ela não viu duas figuras, ela viu uma descendo e parou. Só que ela escutou os passos continuando enquanto aquela figura estava ali. E a irmã de fato estava no banheiro, mas aquilo ali estava muito estranho, ali parado, não olhava, quando respondia, começou a correr. E depois que ela correu de um lado para o outro no quarto, ela saiu do quarto? Ela correu de um lado para o outro. E a hora que ela acendeu a luz, aquilo sumiu. Então não saiu do quarto, correu de um lado para o outro, ela levantou, acendeu a luz, aquilo não estava mais lá. E a irmã estava de fato no banheiro. O que é isso, gente? Lá vou eu com a teoria de outra dimensão. Na verdade, aquilo, ela escutou a irmã, ela saiu, ela dobrou a dimensão ali. Ela estava em outro, enquanto ela escutava a irmã indo, ela escutou a irmã indo em outra dimensão e ela estava em outra. Por isso ela não viu. E aquela outra que estava ali era de outro lugar. Meu Deus, não sei. Fantasma, seguindo. Mas por que ela não viu a irmã indo no banheiro? Quando ela disse que escutou os passos, mas não viu. Ela não viu ninguém saindo do quarto. Mas a irmã saiu. Ela escutou os passos dela seguindo, mas não viu. Ela viu, sim, uma outra figura ficando parada enquanto os passos continuavam. Aquilo que ficou no quarto, agindo estranhamente, e depois sumiu do nada quando ela acendeu a luz. Doppelganger? Algo imitando a irmã dela e acompanhando? A irmã dela de outra dimensão, mas também muito louca, porque, né? Quantos anos a irmã dela tinha?
que ela falou? Falou? Ela fala que tinha uns 10 ou 11 anos. A irmã, ela só falou, acho que era mais velha, né? Olha lá, minha irmã, que é mais velha, sempre me acompanhava. Então, não sei se a irmã tinha ali 13, 14 ou mais. Ela não fala, acho. Mas, gente, deixem aí a opinião de vocês. O que vocês acham que era isso? Eu fiquei confusa também. Estranho. Muito estranho. Interessante. Vamos para o próximo relato, que é Algo me enforcou. Ai, credo. Oi, Ana, me chamo fulana e nunca na minha vida imaginei te enviar um relato. Até porque nunca aconteceu nada comigo. Sempre amei filmes de terror. Na verdade, eu era até muito viciada. É o único gênero que me atrai, na verdade. Meu marido sempre me fala que isso atrai coisas ruins para dentro de casa, mas eu ignorava. De uns dias pra cá, decidi que iria parar de assistir filmes de terror. Até que estava navegando no TikTok e apareceu um vídeo indicando um filme chamado Tal. Não sei se posso falar aqui, enfim. A capa era bem chamativa. Eu nunca ouvi falar do filme também, mas assim, a capa era bem chamativa e eu fui correndo procurar ele para assistir. Mas no meio do caminho eu acabei desistindo e não assisti. No dia seguinte, lavando louça, arrumando a casa, como sempre, ouvindo seus relatos pelo celular, lembrei do filme e decidi terminar de ouvir os relatos e então assisti-lo. Mas acabei desistindo de novo. Peguei meu celular e me deitei no sofá para cochilar enquanto te ouvia contar. Eram os relatos da Semana Santa. Aí eu cochilei, mas acabei acordando para desligar a tela do celular, porque eu queria terminar de ouvir. Dormi novamente. E uma observação: do lado do sofá onde eu dormi tem uma caixa de som que fica ligada e chiando. Por quê? E aí eu comecei a sonhar que estava sentada em um banco de praça quando um senhor de terno, calça jeans, cabelos brancos, um senhor normal, se sentou do meu lado e começou a vir para cima de mim para tentar me violar. E eu tentando sair dele, mas ele era forte. Em um certo momento, ele abre a boca bem grande e começa a morder o meu pescoço com muita força, que estava me enforcando com a boca, a bocona. Ana, eu juro, nesse momento eu tenho certeza que eu acordei desse sonho e na vida real tinha alguma coisa me enforcando. Eu só conseguia mexer os olhos. Eu olhei em volta e não via nada. Só a sala, como ela estava realmente, e a caixa de som chiando do meu lado. Consegui falar as palavras com muita dificuldade, tipo, tá repreendido em nome de Jesus e o sangue de Jesus tem poder. Mas quando eu disse isso, aquilo me enforcou com mais força ainda. Meu corpo todo estava vibrando, como se eu estivesse em cima daquelas camas vibratórias, e eu sentia aquela pressão no corpo. Nesse momento, lembrei de todos os relatos de paralisia do sono e do seu relato falando para tentar mexer alguma parte do corpo, mas eu não consegui. Tem que se acalmar e tentar mexer a menor partezinha ali, começar com o dedo, mas tem que se acalmar. E mexer pouco, não assim, tem que mexer um braço. Não, tem que, vou tentar mexer o dedo, a língua, enfim. E saindo aos poucos. Mas eu não consegui. Foi então que em um salto, aquilo soltou meu pescoço e eu levantei já colocando as mãos assim no pescoço e orando muito. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e é horrível, é terrível não conseguir se mexer. Ainda mais tendo a certeza que eu estava acordada. Eu chorei muito. Lembro que quando ouvia sobre paralisia do sono, eu queria saber qual era a sensação, mas pensava que, capaz, isso nunca vai acontecer comigo. E guris e gurias, espero nunca mais passar por isso. Contei ao meu marido o ocorrido e ele disse que a coisa tinha ficado brava por eu não ter assistido o filme. Espero que o relato não tenha ficado confuso, porque na minha cabeça faz sentido, mas talvez a Ana lendo não faça tanto sentido. Te amo, Ana. Um beijo pra você, obrigada. Não sei se tem relação com o tal filme de terror que ela queria assistir e não assistia nunca.
Afinal, você assistiu esse filme? Ele fala do quê? Ele é daqueles chocantes, não é? Te causaria medo, não? Mas você não assistiu, né? Você estava escutando relato de Semana Santa. É algo que, inclusive, pelo que ela disse, já está acostumada a ouvir. E aí, não sei, gente. Será que conforme dormiu ouvindo, mas acontece que ela acordou. Quando ela relata do corpo vibrando, a paralisia do sono e o corpo vibrando, isso me leva a pensar que de repente ela tinha saído do corpo e estava nesse bug de tentando voltar pro corpo e não conseguindo direito, sabe? Ela estava vendo e passando por tudo isso no astral. Só que como tava meio que voltando pro corpo, tava dando aquele, sabe, tipo um bug assim, e aí ela sentiu isso muito no físico também, sabe? Aquela, não sei se isso tá no físico, tá no astral, o fato é que eu estou sentindo, né? E acordada, consciente, eu diria, mas um pouco lá e um pouco cá. Me digam aí vocês que entendem mais, né? Se tem alguém assistindo que entende mais a respeito disso, essa vibração no corpo. Eu acho que eu já ouvi a respeito disso, que é quando a gente tá ou saindo ou acoplando de volta, né? E essas coisas do astral, né, que a gente vê. Então, por ali, cada coisa esquisita mesmo. Então, nada mais me assusta aí do lado do astral. Tem as coisas muito loucas. Não sei, são criações das nossas mentes mesmo, que ficam, tipo, ganham vida e ficam andando por aí, como formas de pensamento, e meio que, né, ganham uma certa independência. Gente, falando nisso, tô pensando nas IAs, que de repente, né, algo assim. É uma forma de pensamento que uma pessoa cria e depois o que? Ela fica por aí, pensando, daqui a pouco tá pensando sozinha, tá criando vida. Até afoguei. Bom, vamos então, deixem suas opiniões. Se alguém já passou por uma situação assim, conta pra gente. E vamos para o próximo relato, que é um lugar estranho com acontecimentos esquisitos. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Bom, essa história se passa em um dos lugares onde já trabalhei. Deixa eu ver se é um moço ou uma moça que nos conta. É um moço, eu acredito. Então essa história se passa em um dos lugares onde já trabalhei, que é uma loja de material de construção. Os donos do negócio compraram vários terrenos e casas ao redor da loja original para expandir a empresa. Uma dessas casas foi transformada em depósito. Depois de algum tempo, ali também foi instalada a cozinha e um pequeno refeitório e a parte dos armários que ficava próximo ao portão de entrada. No andar superior, havia um espaço reservado para o descanso dos funcionários. O local ficou completamente diferente da casa que existia antes. A estrutura foi elevada e várias prateleiras foram montadas para guardar mercadorias. Mas uma parte não foi modificada: o poço. Quase todas as casas compradas tinham poços e a maioria foi aterrada. A maioria dos poços ali foram aterrados. Mas nesse depósito, o poço permaneceu do jeito que era. Diziam que foi porque acho que de todos os poços, aquele era o melhor. Ele nunca secava. Poderia ser a estiagem que fosse, mas ele estava sempre cheio. Aquele lugar era esquisito. Não importava quantas lâmpadas ou refletores fossem instalados, o ambiente nunca ficava bem iluminado. E olha que o material elétrico era de boa qualidade. Não havia motivo técnico para a escuridão. Não atrapalhava diretamente o trabalho, mas gerava uma sensação esquisita. O lugar parecia abafado. A empresa oferecia café da manhã para os funcionários que chegassem cedo. Como eu morava longe e dependia de transporte público, quase sempre era um dos primeiros a chegar. Numa dessas manhãs, cheguei antes mesmo da dona Cidinha, que é a senhora que preparava o café. O portão estava trancado com cadeado. Achei estranho, mas imaginei que algo pudesse ter atrasado ela. Esperei uns 10 minutos até que o Cabana, um colega vendedor, chegou.
Ele me olhou e disse: Ué, fulaninho, por que tá aí fora? E eu respondi: Não, a dona Cidinha ainda não chegou. Ele franziu a testa e falou: Chegou sim, ela me mandou mensagem agorinha dizendo que o café já tá pronto. Fomos juntos até o portão e chamamos. Logo a dona Cidinha apareceu no corredor que levava à cozinha. Quando explicamos o que tinha acontecido, ela ficou surpresa e disse: Eu não tranquei o portão com cadeado. Achei estranho, mas pensei: sei lá, coisas assim acontecem, né? Vai ver, foi algum mal-entendido. Mas percebi que o Cabana e ela cochichavam alguma coisa enquanto tomavam café. De repente eu vi de canto de olho um vulto passando perto dos armários. Opa, chegou mais alguém, falei, levantando a cabeça. Esperamos e nada. Ninguém apareceu. Nos levantamos, o Cabana pegou uma vassoura e a dona Cidinha ficou atrás da gente e eu falei baixo: Eu tenho certeza que eu vi alguém ali perto dos armários. Nesse momento ouvimos um barulho, como algo caindo na água. O som ecoou como se tivesse vindo do fundo do depósito. O Cabana me olhou assustado e falou: Isso foi no poço. A dona Cidinha respondeu: Mas o poço é fechado. Eu me arrepiei inteiro e falei: Não tem como ser no poço, Cabana. Ele então se sentou e contou que, antes de ser um depósito, aquilo ali era uma casa. Um menino pequeno havia se afogado naquele poço. Os pais só o encontraram horas depois. A dona Cidinha começou a rezar. E eu me sentei também dizendo: O sangue de Jesus tem poder, que essa alma encontre a luz. Depois disso, o dia seguiu normalmente. Outros funcionários chegaram e ninguém comentou mais nada. Mas eu, sinceramente, nunca mais cheguei tão cedo depois daquele dia. E toda vez que precisava ir trabalhar ali, eu me distraía com músicas ou redes sociais para evitar lembrar daquele momento. Funcionou. Nunca mais vi nada de estranho. Hoje em dia não trabalho mais naquela loja de material de construção e acabei perdendo contato com o pessoal de lá. Ouvi dizer que foram feitas algumas reformas, mas eu não sei ao certo o motivo. Obrigado por ler o meu relato. Se eu souber de mais alguma coisa, eu volto para contar. Um beijo para você, obrigada. Mas o que me faz pensar, né, desse barulho no poço, o poço é fechado, aí tem a história do garotinho que caiu lá. Que assim, por que o garotinho ainda ia estar preso? Por conta de um acidente que aconteceu com ele, tipo, né? Não foi pelo que foi dito aí, não foi nada brutal, nada, né? Foi um acidente, é muito triste, sim. Foi há muito tempo atrás. Acredito que essa alma já tenha ido, mas de repente isso que vocês escutaram, alguma coisa, pode ser uma impressão no local, né? Foi algo muito impactante, foi algo muito triste, foi algo, né? Então talvez esse som dele caindo novamente ali num local que está fechado, que não seria possível, né? Mas aquilo se repete talvez de tempos em tempos ou em algum momento específico que a gente não sabe qual, mas aquele som, pelo menos, ou o vulto dele, talvez ele passando, alguma coisa que aconteceu no momento seja reproduzida no ambiente, mas como uma impressão, não como um fantasma que interage e tudo mais, que ele, de fato, a consciência, o espírito dele esteja ali. Não sei. Quero saber a opinião de vocês. E vamos para o próximo relato. Deixa eu só ver aqui. Que é este daqui. O cão negro no açude. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Os nomes aqui estarão trocados e vou contar 2 relatos. Um do meu pai e um do pai de um amigo meu. Todos os 2 falando de um cão negro visto perto de um açude famoso onde eu moro. Tá, vamos começar pela história do meu pai. Ele não lembra o ano exato, mas ele ainda estudava. A gente mora numa cidade de interior, então antigamente muitas ruas ainda não eram calçadas e nem muito iluminadas. Hoje, em 2025, esse local do relato já é... Hoje, né, em 2025, esse local ainda é escuro e medonho. Agora imagina antigamente. Meu pai
estava voltando da escola. Ele estudava à noite, então devia ser aí umas 10 horas da noite, quando ele estava passando pelo açude. Tinha uma ponte, que era passagem por esse açude. E para o meu pai chegar em casa, tinha que passar por ali. Não tinha muita iluminação também e tinha apenas 3 casas e muitas árvores. Meu pai vinha andando tranquilamente, olhou para frente e tudo tranquilo. Por uns instantes, meu pai começou a andar de cabeça baixa, pensando em assuntos da escola e tal. Assim que ele levantou a cabeça, ele se deparou com um cachorro enorme. O cachorro era negro, bem grande, parecia um bezerro, quase adulto, na verdade. Ele estava de costas para o meu pai. E meu pai, disse que gelou na hora. Ele rezou também. Ele rezou, não. Ele reparou também que esse cão estava comendo alguma coisa em um prato. Foi estranho isso. Aquele cachorro enorme tinha uma pelagem bem grossa e bem escura, orelhas pontudas, e não notou a presença do meu pai. Meu pai disse que tomou coragem e atravessou para o outro lado, para a calçada da ponte, e seguiu o caminho, ainda ouvindo aquele cachorro comendo, assim a poucos metros. E aí meu pai decidiu, e depois que ele passou alguns metros, né, desse bicho, ele decidiu olhar para trás, para ver o animal ali, né, ver que jeito era aquilo. Mas quando ele olhou, não havia mais nada. Nem mesmo o tal do pratinho branco onde aquele bicho comia. Meu pai se arrepiou inteiro e correu até chegar em casa. Ele não viu mais aquele cachorro, mas tem medo quando se lembra. Agora eu vou contar o relato do pai do meu amigo. Ele vinha voltando do trabalho de bicicleta, passando pela mesma ponte do relato do meu pai, por cima lá do açude. Passando a ponte tem uma pequena ladeira com muitas árvores ao redor. Já subindo essa ladeira, o seu José ouviu uns grunhidos estranhos saindo da escuridão das árvores do outro lado da rua. Quando de repente sai um cachorro enorme com a mesma descrição aí do cachorro que meu pai viu. A diferença é que esse tinha os olhos de fogo e começou a correr atrás do seu José. Ele começou a pedalar rápido e começou a gritar também. Mesmo correndo na bicicleta muito rápido, o cachorro estava quase alcançando. Quase já estava uns 10 metros da casa dele, o cachorro entrou nos matos do outro lado da pista. E o seu José chegou em casa assoprando de cansado. Ele também não viu mais o animal depois disso. Ele contava isso direto. E obrigada por ler os relatos, Ana. Agradeço pelo carinho em ler. Morro de medo só de ouvir deles essa história. Imagina sendo contado por você. Um abraço, sou sua fã. Beijos e desculpa pelos erros de português. Imagina, um beijo para você. Muito obrigada. No primeiro caso, parece que o bicho era... talvez... Mais uma vez eu vou falar, gente, dimensões paralelas, sabe? Um tá em uma, outro tá em outra, esse viu aquele não viu esse. O outro ali até correu atrás, mas tá vendo como eles dão um carreirão na gente só. Ou ele não tá interessado, até o primeiro, tipo, né? Andou ali, pô. Não tá interessado, pode passar aí, que ele não quer atacar ninguém, sai daqui, só dá um carreirão para ele sair, mas a intenção principal ali não é atacar, não é fazer nada. A gente que tem medo porque é uma coisa esquisita, né? Mas não sei, e aí eles estão... Então, como no primeiro relato ele sumiu do nada, a gente pensa que não é nada físico que estava ali, né? Inclusive até o prato sumiu. Aí no segundo caso, mesma descrição e tal, só que ele chegou a correr atrás, mas também depois se enfiou no mato e não sei se sumiu, se o que, né? O que vocês acham? Algo do astral? Lobisomem? Não sei o que. Digam aí. E vamos agora sim para o próximo e último relato de hoje, que é este. Mais um relato misterioso da minha família, mas não tem título, eu sempre não sei do que é, mas vamos ver. É um relato misterioso da família. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, espero que estejam todos bem. Venho mais uma vez compartilhar um relato que aconteceu na minha família.
Já enviei um anteriormente. Não sei se eu li ou não. Li, porque será que era minha avó tentando se comunicar? E fiquei emocionado quando ouvi você contando, então eu contei. Pulei de alegria. Muito obrigada por ter dado voz àquela história. Imagina, eu que agradeço. Dessa vez, trago um novo relato que será contado como se fosse pela minha avó. Desde já aviso que, caso haja nomes mencionados, eles já foram alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Tá, então agora é como se fosse a avó dela contando essa história. Então, a avó dela contando. Esse acontecimento se deu entre os anos de 1980 e 1990. Na época, eu havia saído com a Celina, a Marcela e a Carolina. Fomos a uma balada que naquela época fazia muito sucesso no centro da cidade. Bebemos, dançamos e ao voltarmos para casa, fomos surpreendidas. Ao olhar para o telhado da casa, nós vimos um enorme disco voador pairando a poucos metros de distância. Achei que estivesse alucinando por causa da bebida, né? Então cocei os olhos, mas o objeto continuava lá. Perguntei às meninas se também estavam vendo aquilo e todas confirmaram que sim. Então, a Celina, num impulso, pegou o tamanco dela e ameaçou jogar no objeto e ainda o xingou. Nesse momento, o disco simplesmente começou a girar, foi em direção à lua, que naquela noite estava cheia, e desapareceu. No dia seguinte, eu comentei o ocorrido com elas e todas se lembravam claramente da cena. Olha, eu tenho certeza de que não foi um sonho. Aquilo foi real. Bom, agora acabou o relato dela. Ana, a minha avó sempre contou essa história nos mínimos detalhes. Da mesma forma, por muitos anos. A maneira como ela relatava, sempre com a mesma firmeza, me faz acreditar que aquilo realmente aconteceu. Gostaria muito de saber sua opinião e também a dos assombrados. Seria uma alegria ouvir mais uma das minhas histórias contada na sua maravilhosa voz. Obrigada. Beijos para você e para sua família. Muito obrigada por dar espaço a essas histórias. Se quiser, posso enviar mais relatos que aconteceram comigo e com outras pessoas próximas da minha família. Com carinho, beijo e fique com Deus. Um beijo para você, obrigada. Pode enviar, fica à vontade. Eu acredito que realmente elas viram um disco, né? Tem tantos relatos por aí de avistamentos. A questão é só que elas estavam meio harta ali, né? Mas tudo bem. E o disco tava lá. Só que aí o disco falou: ixi, essas aqui não compensa não levar. Deixa. Essas aqui estão alteradas. A outra catou o tamanco, xingou o ET, jogou no disco voador. Não, ela ameaçou jogar o tamanco. Aí o disco voador vem, chega assim de outro planeta e não sei o que. Chega aqui e fala: sai daqui, eu tô mancada no céu. Se você não se aprumar e sair daqui logo. Né? Que armas, governo gerando armas contra a invasão alienígena, nada. Pega aqui o tamanco da dona Celina aqui, ó. Você vê se não vai embora. Pega aqui a chinela da mãe pra você ver se até o ET não sai. Mas, então, elas estavam meio assim, ela não sabia o que era, a defesa dela foi isso daí. E deu certo, né? Não sei o que o disco tava intencionando, né? Se ele que tava ali, queria abduzir ou não, ou vai que aconteceu e elas não perceberam, né? Foi apagada da memória. Não sei. Ele foi embora. Mas, gente, eu não duvido, não vou dizer que é alucinação, porque elas beberam. As três viram, alguma coisa tinha ali. Viu, inclusive, ele girando. Ela não dá mais detalhes de cor, de não sei o que, mas estava ali. Então, e tem muitos relatos de pessoas que tiveram esse tipo de avistamento, né? De um disco bem próximo, inclusive. Nós temos os relatos aqui. Tem um relato até de uma conhecida que não relatou aqui no canal, ela relatou pra mim que ela viu assim, tipo, na frente dela, na sacada de um prédio, na frente dela. Algo desse jeito, um disco. Então, muitas histórias. Você tem uma história para contar? Envie o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!